Queria agradecer de coração toda a acolhida que recebi no estado do Acre, desde quinta-feira até hoje, até ontem à noite. Participei de uma série de eventos, começando por uma audiência pública na Assembleia, na quinta-feira, sobre os apagões. Queria agradecer a ida do Dr. Hildon Wilson, representando o ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, o senhor José Moisés, que foi representando a ANEEL, e também os representantes da Eletrobras, Eletronorte e dos operadores do sistema. Quero agradecer o empenho, o envolvimento direto, pessoal, do presidente da Assembleia, Ney Amorim, dos parlamentares e da sociedade civil que esteve presente na audiência pública. E lá é bom que se faça o registro. Eu cumprimento o Ministério de Minas e Energia, porque a gente cobra, pelas iniciativas adotadas em relação aos apagões para Acre e Rondônia. As medidas foram adotadas, têm um custo elevado, e foi dada uma satisfação para a opinião pública do Acre, a partir dessa audiência que foi uma proposta minha, deixando bem claro a origem dos problemas. Nós temos 2 usinas entrando em operação, que já estão gerando energia. Boa parte da energia é transferida, é gerada e passa-se para o sul do país numa linha de transmissão de corrente contínua, mas houve uma falha no sistema de distribuição para Acre e Rondônia. Algo muito injusto, inaceitável, porque nós temos uma energia muito cara na região norte do país. E nos foi dado garantia e explicado tecnicamente de que as medidas necessárias até julho do ano que vem, para que se possa ter um sistema seguro, com pelo menos 2 turbinas das hidroelétricas de Santo Antônio e Giral, fornecendo energia para Acre e Rondônia com mais segurança. Eu acho que isso foi uma conquista importante. Informei também a modificação na medida provisória que retira da conta de luz da população do Acre, também das áreas da Amazônia, a bandeira vermelha. Isso foi iniciativa da senadora Sandra Braga, da senadora Vanessa, minha, nós assinamos embaixo, vários colegas senadores, porque não tem nenhum sentido regiões isoladas estarem sendo incluídas na bandeira, no processo de bandeira que a ANEEL criou. Então, a partir de agora, vamos ter uma redução na conta de luz de quem vive em Santa Rosa, no Jordão, Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Feijó, Manoel Urbano, Taumaturgo, Porto Walter, Manso Lima, Rodrigues Alves. Isso é importante para nós. Nós vamos seguir lutando para que estados que estão ali no entorno das hidrelétricas do Madeira não tenham que ficar com bandeira vermelha. Nós somos geradores de energia. Nós deveríamos ser sócios dessas usinas, porque elas usam os nossos recursos naturais. Mas o meu propósito de vir aqui à tribuna, fazer esse registro, né, e deixar aqui meus agradecimentos aos técnicos da Eletrobras, da Eletronorte, a todos que foram e participaram conosco dessa audiência pública na Assembleia, de modo muito especial a Assembleia Legislativa do Estado do Acre. Queria também dizer, senhor presidente, caros colegas senadores, que participei ontem pela manhã de um debate, e agradeço a ida do Luciano, consultor do Senado, um técnico, Luciano Martins, que a meu convite nós fizemos um debate dentro da Universidade Federal do Acre sobre o PLC 77 de 2015, que eu tenho a honra de ser relator na Comissão de Constituição e Justiça, na Comissão de Ciência e Tecnologia e o colega senador Cristóvão na Comissão de Assuntos Econômicos. Esse é um projeto da maior importância, um projeto que vai regulamentar, vai fazer com que possa ganhar eficácia a emenda constitucional que aprovamos de número 85,
referente à ciência e tecnologia no Brasil. Não tem sentido um país como o nosso, 7ª, 8ª economia do mundo, ter 56 países na frente do Brasil quando o tema é inovação. O Brasil não figura entre as nações mais importantes do mundo quando o tema é ciência e tecnologia. Nós temos um exemplo típico de Taiwan, um país com menos de 30 milhões de habitantes, que disputa com as nações melhor posicionadas em relação à ciência e tecnologia, como Estados Unidos, Coreia e outros. Taiwan está ali. Então, não se trata de tamanho de país, se trata de uma posição política que o país tem que adotar. O Brasil a produção científica nossa ficava em torno de 1% da mundial. Passou para 2,5%. É verdade, grande melhora. Mas ainda estamos longe. Ainda há um isolamento entre as universidades e as comunidades e a sociedade. Essa barreira tem que ser tirada do meio. Nós precisamos, sinceramente, apostar na inovação, na ciência e tecnologia. E eu tenho a honra, a satisfação de ser relator dessa matéria. Quero trazer, o quanto antes, para cá, que ela possa virar lei e que o Brasil possa ter um instrumento que empodera a comunidade científica, que estimula os professores, os pesquisadores, suas equipes, a transformar conhecimento em bons negócios e, assim, ajudar o Brasil a vencer os desafios econômicos que nós enfrentamos. Tive a satisfação de fazer uma visita há algum tempo atrás, como membro de uma delegação de senadores e deputados, à Califórnia. E foi exatamente isso que a Califórnia, estado dos Estados Unidos, um dos mais ricos dos Estados Unidos, e é o 8º ou 9º PIB do mundo, fez. Ele, no entorno de centros de conhecimento, de universidades, com uma boa lei, fazendo com que a comunidade científica tivesse participação nos avanços científicos, nos avanços no desenvolvimento de produtos, tivesse participação quando o conhecimento virasse um bom negócio. As instituições de pesquisa, a mesma coisa. E o Brasil não tem isso. Ainda há muito preconceito, ainda há muito uma visão que, por mais meritória que seja, com todo o respeito, porque sou defensor do ensino público e gratuito, sou defensor de uma universidade que dê oportunidade a todos, como foi feito no governo do presidente Lula. Criamos 18 universidades, dobramos o número de alunos, aumentamos o número de mestrandos e doutorandos, mas nós precisamos romper com estruturas que engessam a atividade científica no Brasil, que engessam as instituições de pesquisa. E lá no Acre fizemos um evento associado à Fundação de Amparo à Pesquisa, que é dirigido pelo Mauro Ribeiro, e também a minha instituição de origem, que é a Fundação de Tecnologia do Estado do Acre. Então, fica aqui também esse registro. Me sinto com mais condição ainda de relatar a matéria, porque fui ouvir a comunidade técnica científica do Acre nesse fim de semana. E, por fim, queria fazer um registro que ontem, numa reunião do MAP, que é uma organização que reúne representantes de entidades não governamentais, de instituições públicas, da sociedade civil, na tríplice fronteira, Peru, Bolívia e Acre. Peru, Bolívia e Brasil, reunindo representantes dos estados do Acre, que é o estado fronteiriço com Pando, na Bolívia, e Madre de Dios, no Peru. Eu e a senadora e ex-ministra Marina Silva fizemos as palestras inaugurais ontem, o evento acontece hoje, segue hoje, e o debate é sobre mudança climática, sobre o processo de mudança de governança que nós precisamos ter nos municípios, nos países, para fazer frente a esse risco, a essa ameaça. Tem dois aspectos importantes, senhor presidente, que eu gostaria de ressaltar. Primeiro, as Nações Unidas, em 2009, criou, dentro da estrutura da ONU, um setor para cuidar dos desastres naturais. Ou seja, é uma realidade isso. Segundo, o IPCC
que reúne os cientistas que estudam a mudança do clima, eles chegaram a uma conclusão importante, que a mudança que estamos vendo acontecer no clima no planeta é resultado da atividade humana. Ontem foi divulgado no mundo inteiro que é cientificamente comprovado, houve uma alteração de 1,02 na temperatura do planeta. Se ela chegar a 4%, os oceanos vão ter um incremento de 1 metro no seu nível. Tem um vídeo que eu pus na minha página hoje, as fotos, e tem um vídeo divulgado que mostra como ficaria o Rio de Janeiro completamente Candelária, a Catedral debaixo d'água, como é que ficaria Londres e as principais cidades do mundo, Nova York, se tivéssemos um incremento de 1 metro no nível do mar. E o IPCC tomou uma medida que ontem eu deveria ter falado da minha palestra, mas não falei, que ele está trocando a palavra de precaução, de mudança climática, pelo risco. A palavra risco se comunica melhor. Nós estamos correndo risco. A humanidade está correndo risco. Os custos que os estados da Amazônia, que os municípios da Amazônia estão tendo com as permanentes cheias dos rios, são altíssimos. É seca demais, chuva demais. São Paulo, a região da Cantareira, 50 milhões de pessoas no sudeste brasileiro, tendo um custo altíssimo de infraestrutura, até mesmo para abastecimento de água. Ninguém pode fazer as contas de quanto sairia para a economia mundial o custo de uma adaptação à mudança do clima. A solução melhor que nós temos é a redução das emissões de gases de efeito estufa para que o aumento da temperatura não passe de 2 graus. Senadora Simone Tebet, Vossa Excelência tem um zelo, tem um trabalho enorme no apoio à produção agropecuária, é de um estado importante, produtor agropecuário brasileiro. O custo para a agricultura que nós podemos ter com uma mudança no clima no planeta é altíssimo. Seca para quem produz, para quem cria, é a pior ameaça, é o pior risco. Excesso de chuva também, nada sobrevive a isso. Agora, quem está em risco é a humanidade. Nós não temos referência das crises civilizatórias. O que é que deixou de exemplo, de ensinamento para a gente não reproduzir? O Império Romano, os assírios e outros, como dizia ontem a ex-ministra Marina Silva. Nós não temos legado sobre isso. Nós estamos vivendo uma crise, sinais concretos de crise civilizatória. Aquilo que está passando na Síria, eu falava isso ontem, 4,5 milhões de refugiados num país que tem 25 milhões de habitantes. Um dos países mais antigos do mundo, o povo está saindo com a sacola nas costas, com um saco nas costas, andando, caminhando rumo à Europa. Se não fosse a Turquia ter recebido quase 2 milhões de sírios, se não fosse a Jordânia ter recebido 600 mil sírios, se não fosse o trabalho de alguns que se sensibilizam, porque na Europa mesmo, o Reino Unido está recebendo 7 mil sírios, 7 mil, passaram haitianos pelo Acre, 45 mil refugiados, 45 mil passaram pelo Acre. E os países ricos da Europa dão esse tratamento para aquele povo que está lá vivendo uma guerra civil, um dos países mais antigos do mundo, e Síria. Síria é sinônimo de Levante. Quem sabe o mundo não está vivendo isso. Mas queria claramente deixar aqui, acho que é muito importante a COP21 esse ano em Paris. Se o mundo não firmar um documento com redução das emissões, se o mundo não firmar um documento, os líderes mundiais, estabelecendo limites para esse modelo de produção e consumo nosso, nós vamos estar comprometendo a vida no planeta. A vida humana, porque o desastre da biodiversidade é inevitável. A mudança no clima vai levar à extinção de espécies. Se levar espécies à extinção, nós vamos ter danos enormes para a produção de alimentos e aí vamos agravar o problema da fome no mundo. Então, eram esses os temas. Eu queria parabenizar o que estão fazendo o 10º encontro do MAP. Eu, quando comecei o governo,
estava começando a ideia de criar essa organização, o MAP, que é Acre, Madre de Deus e Pando, é uma organização da sociedade civil muito atual a esse propósito, especialmente nesse tempo que se debate a mudança do clima, e que o evento de Paris possa ser uma oportunidade que os líderes mundiais têm para pôr fim a esse risco que a vida no planeta está correndo com a mudança do clima, que foi noticiada ontem. Estudando os cientistas desde 1850 até agora, depois da Revolução Industrial, nós constatamos uma alteração, este ano de 2015, na temperatura no planeta na ordem de 1,02 graus Celsius. E isso é risco à vida no planeta. Muito obrigado, senhor presidente.